Sejam muito bem-vindos! Nosso papo de hoje é para você que posta todo dia e tá aí parecendo que tá falando com as paredes, não consegue desenvolver. Tá acontecendo isso aí no seu negócio? Tá postando, postando, postando e o resultado que é bom não chega nunca? Você tá sentindo aí que tá falando com as paredes? Tem postado todos os dias e não tá conseguindo resultados para dentro do seu negócio? Essa live hoje é especialmente para você que está passando aí por esse tipo de situação. É muito comum o que eu vejo aqui são as pessoas confundirem a presença digital com panfletagem digital. Isso acontece até com os meus clientes, gente. A gente monta às vezes todo um planejamento, faz toda uma consultoria, monta todo um baita de um negócio aqui e a pessoa quer fazer o que dentro do Instagram ou do TikTok, qualquer rede social? Panfleto. Simples assim. A rede social, ela é muito diferente de você trabalhar do que a mídia offline. Não é que uma coisa seja diferente seja excluente, né? Uma não exclui a outra. As coisas elas têm que ser complementares. Então, o panfleto, ele também é legal, você também vai poder usar, assim como a sua presença aqui. Então, são coisas que elas vão se complementar. Não dá para você simplesmente excluir uma coisa a outra, tá? Só que como que a gente faz, então, para poder ter uma presença aqui que realmente vale a pena, né, o esforço e a dedicação, porque o que eu vejo é que muita gente acaba aqui postando, vem, faz, tá todo dia, tá fazendo, e acaba não tendo resultados que sejam bacanas, né? E aí, presta atenção no que eu vou dizer agora, gente. Resultado é diferente de performance. Muita gente não precisa de performance dentro do digital. Tem muitos negócios aí que estão tentando performar dentro de um ambiente digital, quando na realidade deveria apenas ter uma presença digital. Então, você que não tem produto online, não vende de forma online, não tem, e aí eu tô dizendo venda de forma online, gente, tá aqui, ó, tipo marketplaces, ter loja, ter coisas assim, tá? Esse tipo de produto, né, quando você tem esse tipo de venda, você precisa muito, e muito além da presença, você precisa de performance. Agora, às vezes você tem um negócio local, você tem outros tipos de negócios que não tem uma necessidade de uma performance dentro do digital, mas tem que ter uma presença aqui dentro do digital. Então presta primeira atenção nesse tipo de situação. E aí, por isso que é tão importante você entender o teu planejamento e por isso que é tão importante você entender o teu modelo de negócio, tá? É fundamental que você entenda isso para você poder também entender o que é que você está fazendo aqui dentro do digital. Mas vamos lá, para você que está aí postando e está cansado de não ter resultado nenhum, tá? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é entender sobre o que é o postar, né? A tarefa aqui do postar. Então, eu tô falando aqui sobre muito além da tarefa técnica aqui de apertar o botãozinho e simplesmente colocar, subir uma mídia e tal. A questão que você vai ter que fazer aqui dentro é comunicar. E aí o como você se comunica é que vai fazer toda a diferença. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo performar, ou não consigo atingir os resultados por causa do algoritmo, ou não consigo, o algoritmo não entrega, ou eu tenho que postar muito para que o algoritmo possa entregar, e só assim eu consigo gerar alguma coisa. E não é verdade, tá? O que a gente tem que entender aqui, ó, gente, presta atenção, ó. Algoritmo, o que ele vai entregar, o que a rede vende e o que uma rede social vende, o que no digital Meta, Google, o que é que eles estão vendendo? Conta aqui para mim se você sabe o que é que eles estão vendendo. Gente, a maioria das vezes quando eu faço essa pergunta, as pessoas me respondem assim, ó, anúncios. Eles vendem
qualquer coisa nesse sentido. Agora, fica aqui comigo, ó. Não é isso que eles estão vendendo, gente. Eles estão vendendo atenção, a sua atenção. Seja TikTok, seja Instagram, seja Google, qualquer um deles. O que eles estão vendendo? A sua atenção. Quanto mais tempo você consegue reter uma pessoa aqui, mais ele vai te entregar. É por isso que contas que vendem entretenimento acabam vendendo muito mais e tendo muito mais seguidores e muito mais entrega do que contas que têm um conteúdo técnico. E quando você tem um conteúdo técnico e ainda é muito específico, mais difícil vai ser a sua performance. Porque você vai ter que ser extremamente criativo para que você consiga reter a atenção das pessoas dentro do teu perfil. Porque é isso que eles estão vendendo. Eles entregam para quem consegue prender a atenção do usuário, entende? Então, quando você consegue entender essa lógica, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e ficar mais fácil. Não adianta, gente, você pode pagar anúncio aqui dentro. Quem é que já pagou anúncio e o anúncio não performou? E não performa por quê? Muitas vezes é por conta do criativo, é por conta de coisas que você tá fazendo ali que não tá segurando, retendo a atenção do usuário. Se você não retém nem pagando, gente, ele não entrega. A real é essa. Quem ele vai favorecer? Quem entrega aquilo que ele vende, que é a atenção. Entende? Então, começa a entender isso e tudo vai ficando mais fácil. Então, aqui a gente teve duas questões. A questão de você ter que comunicar, diferente de panfletar, comunicar o que você faz, muito diferente de você simplesmente jogar um panfleto aqui. E, além disso, você tem que entender a retenção que você está fazendo. Ah, mas daí você pode me dizer assim, mas a Shein, por exemplo, só passa carrossel e ela consegue reter. Gente, quanto eles investem em anúncio? Eles fazem carrosséis, primeiro, que é tipo um remarketing. Se você perceber, essas grandes lojas, essas grandes magazines que fazem esse tipo de ações, elas já colocam aquilo que você gosta. Nem é aquilo, elas têm todo um histórico daquilo que você já gostou, é entregue de uma forma muito diferente, tá? Então, assim, não te ilude, porque para fazer isso você precisa de um capital muito maior. A conversão é excelente, tá? É excelente, mas se você não tem uma boa estruturação já, uma baita de uma base, um baita de um aparato, uma agência por trás, você conseguir a mesma performance não é a mesma coisa, tá? Então, se você de repente tem uma loja de roupa e você tá querendo competir com anúncios da Shein, é melhor você começar a repensar ou criar uma estrutura muito similar ao que os caras têm, entende? Então, não compara palco com bastidor, gente, são coisas completamente diferentes. Se você não manja do bastidor do vizinho, não vá pensando em como que é o palco dele, tentando imitar e fazer igual, porque não vai dar bom, tá? Não vai dar bom. Então, voltando aqui àquilo que a gente estava falando, se você tem menos estruturação, em termos de agências ou condições de estar aqui no digital, você vai ter que conseguir produzir um conteúdo que chame a atenção. E não só um panfleto, porque não vai adiantar você ficar panfletando. E aí a gente tem que pensar em 3 coisinhas básicas aqui que vão te ajudar para poder fazer essa performance. Então, antes de você colocar, de você subir um post aqui, o que você tem que pensar? Qual que é a minha intenção com isso aqui? Qual que é a minha intenção? Qual é a sua intenção quando você faz aquele post? Você quer o quê? Você quer aumentar a sua rede? Você quer que a pessoa curta? Você quer engajamento? Você quer que ela compre? Você quer que ela compre? Então, você quer o que exatamente quando você coloca uma postagem? A primeira coisa que você tem que pensar é isso. E aí, quando eu não posso fazer isso de forma aleatória, entende a importância de você ter um calendário das postagens? Por quê? Porque ora você vai querer engajamento, ora você vai querer venda. Se você ficar aqui só querendo vender,
você vai ter um problema. Por quê? Porque a pessoa, teu usuário, algoritmo, não tá afim de ficar entregando só venda, venda, venda. Por isso, eu não sei se vocês já repararam, mas tem muitos influencers agora que eles fazem, eles trabalham com entretenimento e as publis deles, elas são tão misturadas naquele conteúdo que às vezes você não consegue perceber muito nem o que é publi, nem o que não é ali. Fica claro, né? A gente consegue entender, mas é de uma forma tão gostosa de assistir que você não liga. Então, por que marcas muitas vezes contratam esse tipo de influência? Porque funciona aqui nesse universo digital. Agora, a gente, meros mortais, que não temos a condição ainda de poder contratar um influencer, de fazer um collab, de estar junto, a gente tem que entender, então, uma maneira de poder passar o nosso conteúdo, de passar o nosso produto sem vender, com uma venda indireta, que não é que a pessoa não vai perceber que é venda, gente, não é isso. Ela vai poder perceber, mas ela tem que ser uma coisa mais subjetiva do que tão assim, ó, compre, entende? A não ser que você esteja fazendo uma live shop ou outra. Por isso que o calendário é tão importante, tá? Por isso que o calendário é tão importante, porque você vai ter objetivos distintos em cada uma das postagens que você vai colocar. Existem mais ou menos regras assim, quanto, né, eu tenho que pôr de venda, quanto eu tenho que pôr de engajamento. Pensa numa regra mais ou menos assim, ó. Já ouviram falar no princípio de Pareto, que é do 80-20? 80% de conteúdos de topo e meio de funil, e aí você tem que saber, né, o que é topo e o que é meio, e o que é fundo de funil. Então, topo de funil, eu tô falando assim, ó, conteúdos completamente informativos, institucionais, de uma forma que a pessoa venha a conhecer você. Depois que ela conheceu você, ela passa para o meio do funil, que é o quê? Aquela pessoa que já teve algum tipo de contato com você, que está ali te acompanhando, que está vendo, e aí é um conteúdo um pouco mais aprofundado, e 20% você vai usar para conteúdo de fundo de funil. É uma regra e é engessado? Não. Depende de cada período, depende da tua sazonalidade, depende de tudo. Por isso, volto a dizer, o calendário é tão fundamental. Você tem que ter um calendário entendendo como que quais meses você tem mais sazonalidade, menos sazonalidade. Senão você vira só venda, 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 venda. E isso não é algo que vai performar aqui dentro das redes sociais, tá? Então, começa a prestar atenção nisso e a intencionalidade que você coloca aí dentro da tua postagem. A segunda coisa que a gente tem que entender é essa questão de humanizar, de você ser autêntico, de você entender que a outra pessoa, que é uma conversa, isso aqui é uma conversa, tá? A rede social, ela tá mais para um telefone do que para qualquer outro tipo de mídia. É conversa, gente, é troca. Mas a pessoa não me responde. Mas ela responde, gente. Ela coloca lá no direct, né, nas mensagens, ela te manda mensagem, ela vai entrar em contato contigo, ela tá vendo, é uma conversa. Se você começa a entender isso aqui como uma conversa de pessoa para pessoa, isso vai acontecendo de uma forma mais fluida, mais fácil, mais vida real. Tu não precisa estar numa mega produção, tu não precisa estar super ajeitado, não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre fazer de uma forma que aquela outra pessoa também consiga entender aquilo que você está dizendo. Fui clara? Dá para entender sobre o que eu estou falando aqui? Vocês estão conseguindo compreender o meu raciocínio? Então, primeiro lugar, a intenção, eu tenho que saber o porquê que eu estou postando. Segundo lugar é a humanização. Então, tem que ser algo que tá aqui no mundo real, não pode ser tipo uma coisa muito alucinada, super produzida. Não tô dizendo que não funciona, tá? Não tô dizendo que não funciona, mas tô dizendo que rede social é o real, tá? É o dia a dia, é o cotidiano. E se você perceber, cada vez mais você vê, tipo, grandes fundadores, grandes CEOs, colocando aqui quem são eles, o que eles são, por que que isso é tão importante? Mas por que, né? A gente às vezes pode parar e perguntar. Porque hoje
A gente já tem uma concorrência tão diferenciada que a gente tá preocupado com o propósito das pessoas. Muitas vezes eu deixo de comprar de uma marca por questões de ideologia, por questões de outros tipos de interesses, né? Não só aquela venda transacional de dinheiro. Eu fico prestando atenção também nos interesses, quais causas ela apoia, o que é que ela está interessada. Então, por isso que trazer o humano é tão fundamental, porque, gente, não se faz CNPJ sem ter CPFs. Você tá ali envolvido naquele meio, não tem como você dissociar completamente isso. Então, por isso que o propósito, isso tudo é tão importante. A gente fala, eu vejo que tem muita gente que acha que é bobagem. Não é, tá? Não é. E quando a gente coloca a carinha aqui, ó, quando você tá com a carinha aqui estampada dentro da tua rede social, você percebe o quanto isso é importante e o quanto isso gera essa conexão que a gente quer. E a outra coisa é que quando eu tenho um negócio, eu não tô falando de mim. Não é pra mim, não é o eu quero, eu faço, eu aconteço. Não é sobre mim, é sobre você. É o que você quer, é o que você acha, é o que você pensa, entende? É o seu cliente que é a parte interessada. Então, não adianta se você tá dentro de uma rede social querendo ficar falando só de si, querendo falar eu faço, eu aconteço, eu arraso. É um puta de um saco, fala sério pra mim, gente. Quem que gosta de ficar ouvindo a pessoa se vangloriando aqui o tempo inteiro? É um saco, ninguém gosta. E é por isso que não funciona. Então a gente tem que prestar atenção que a gente tá falando sobre o outro. Qual é a dúvida do outro? O quanto a gente tá ajudando. Eu participo de comunidades de inovação aqui e um dos lemas das nossas comunidades é Give First, ou seja, doe primeiro. Primeiro você presenteia, primeiro você se doa para depois você receber. É sempre sobre isso. E aqui, negócios, business, também é sobre isso. Primeiro você doa, então é sempre sobre o outro. Então o que eu tô falando dentro da rede social, o conteúdo que eu tô colocando lá, não é o conteúdo que eu acho, que eu quero, que eu penso. Não, é sobre o outro. Aí não é que você não tenha que ter posicionamento sobre o assunto, entende, gente? São coisas distintas. Posicionamento é uma coisa, tá? Mas eu tô falando com o outro. Entende a diferença? Tipo, eu me posiciono, eu sei falar não, até aqui, né? Não significa que você não se posicione, mas significa que você está preocupado com o outro, entende? Todo mundo, todo tipo de negócio, todo tipo, cara, seja lá o que você for, tá? Você é CLT, você é empresário, seja lá o que você for, você trabalha, você está resolvendo um BO. De alguém você está resolvendo um BO. Se você faz pão, você está resolvendo o BO de alguém. Eu sempre falo isso aqui. E é sobre isso que a gente tá falando. Eu tô sempre resolvendo o problema de alguém. Resolva com excelência. Mostre essa excelência aqui. Mostre o porquê que você... Mas você só consegue fazer isso se você se preocupa com o resultado que você está entregando. Entende? Você se preocupa com a forma como você entrega. Você se preocupa com o papel que você faz dentro de uma sociedade. Você se preocupa. Toda empresa tem um papel dentro da sociedade, ou não tem? O lixeiro não tem papel dentro da sociedade? Eu que tô aqui fazendo marketing não tenho papel dentro da sociedade? Você que tá aí com o seu negócio, você não tem um papel dentro de uma sociedade? Você tem um papel, você tá resolvendo problemas, você tá vendo e ajudando pessoas, você tem um papel dentro de uma sociedade. Então você tem pensamentos em relação a tudo aquilo e você se posiciona. Entende a diferença sobre tudo isso? Mas você se posiciona, não deixa você não deixa de cuidar do outro pelo seu posicionamento. Deu para entender? Ficou muito confuso. Enfim, não tá vendendo. Primeira coisa, meus posts não estão dando resultado, tô aqui só postando. Primeira coisa, você não vai postar dia da árvore. Tá? A não ser que você seja uma madeireira que faz plantação de árvore lá e que isso tenha realmente a ver com o teu negócio. Senão tu tá enchendo linguiça aí no calendário. Então a primeira coisa, você vai ter que pensar na intencionalidade daquilo que você está colocando. Então você tem que ter um calendário, um cronograma de postagens.
Então, nesse dia, eu vou querer engajamento. Esse mês, vou supor aqui, janeiro é um mês péssimo para mim, eu não vendo nada, tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, lembra dos 80-20? Eu vou aumentar isso daqui, eu vou colocar 40 aqui de venda, 60 de outros tipos de conteúdo. Por quê? Porque eu preciso forçar uma venda nesse mês, né? Eu tenho uma sazonalidade nesse mês. Aí, nos próximos meses, eu tenho que ir entendendo para ir fazendo essa jogada e equilibrando isso e eu não virar a chata que fica aqui panfletando. Captou? Então, essa é a primeira coisa. Então, e aí, eu terminei o meu conteúdo com o quê? Com uma chamada para ação. Tem que ter um call to action. Eu tenho uma intenção, não tenho? Eu tenho intenção. Siga, compartilha. Às vezes, às vezes o que você precisa, tipo assim, eu preciso de mais seguidores. Compartilha, pede pra pessoa, gente. Se você não dá uma ação pra pessoa na hora que você termina a tua postagem, é difícil dela entender. Muitas vezes ela só vai fazer assim, ó. Pá, vai pra cima, não vai te dar bola, ela não vai parar e prestar atenção naquilo que você tá dizendo. Então, tá ali, ó, prestando atenção, né? Tá prestando atenção? Compartilha esse vídeo, segue lá no meu perfil, faça tal coisa, comenta aqui embaixo o que você acha. Aí vai depender da tua intenção, por isso que você tem que entender bem qual é a sua intenção naquele momento. Eu preciso aumentar a minha base de seguidores, então o que eu vou falar? Num post eu mando compartilhar, no outro eu mando seguir, entende? Tipo, você vai revezando aí. Por que eu quero num post compartilhar? Porque eu preciso chegar para mais gente. Eu preciso chegar para outras pessoas. E se aquela pessoa assistiu meu vídeo até o fim e compartilhou, a probabilidade dela compartilhar com pessoas que ela conhece. E aquelas pessoas que ela conhece são mais suscetíveis a gostar também daquele conteúdo que você gosta. Rodinha de amigos, manja? É mais ou menos a mesma vibe, assim, a mesma pegada. Então, todo mundo vai se juntando, a gente não se junta por afinidades, é a mesma coisa. Então, ela vai mandar para pessoas que ela acha que goste daquilo que tá rolando aqui. Então, a probabilidade daquelas pessoas com quem ela compartilhou virem a te seguir também é maior, entende? Então, num eu vou falar isso, no outro, mas pode ser que o algoritmo entregue para pessoas completamente desconhecidas. Então, segue meu perfil, segue, compartilha. Isso a gente vê demais no YouTube, né? YouTube é campeão nisso. Acho que todos os vídeos que eu consigo assistir no YouTube, a galera tá falando, segue, compartilha, né? Dá um joinha, se você gostou, não é assim que rola? Por quê? Porque tem que ter uma intenção. Aqui na rede social não é diferente, tem que ter uma intenção. Então, segue, compartilha, comenta, compre agora. Mande uma palavra lá, quantas vezes já viu isso também? Manda a palavra lá, comente tal coisa e aí você já entra em contato para poder fechar a venda, né? Então tudo isso tem essa intencionalidade, ok? Então presta atenção nessas coisas, então a humanização. Aí a gente tem uma outra coisa. O algoritmo é uma máquina sim, tá? Então ele vai te analisar como uma máquina. Então ele tem essa questão, gente, de ele entregar para quem tá entregando atenção. Isso é ponto principal, fundamental, tá? Mas também tem uma questão assim, ó. Ele também computa a frequência, a constância e a qualidade. Tá? Frequência, constância e qualidade. Isso também são 3 pontos que antes de eu postar, eu tenho que estar prestando atenção. Então, se eu tenho, qual frequência eu consigo aguentar? Gente, presta atenção no que eu falei, aguentar, suportar. Não adianta tu colocar uma frequência de 3 posts no dia, porque você quer ganhar um super volume de postagens, se você não aguenta, você vai endoidar, não vai produzir um conteúdo de qualidade e não vai conseguir o segundo item, que é manter uma constância. Então, escolhe uma frequência que você suporta, que é legal para você. Depois, conforme você vai aprendendo, vai crescendo, vai melhorando, isso você vai aprimorando. Mas assim, vai aos poucos. Então assim, eu nunca posto, ou eu posto tipo uma vez na vida, uma na morte. Começa a colocar uma constância, uma frequência. Então,
Qual frequência eu aguento? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana é suportável para mim? Eu consigo fazer vídeos 2 vezes na semana? Coloca isso. E aí você vai fazer isso durante um período de pelo menos uns 30 a 60 dias, tá? Por quê? Porque aí você vai ter mantido uma frequência e uma constância. Só que não adianta colocar conteúdo xixelento meleca ali, tá? Então é um conteúdo que chame a atenção. Por quê? Porque se eu colocar um conteúdo bosta, o que vai acontecer? Lembra que o algoritmo entrega a atenção? Você não vai chamar a atenção. Se você não chamou atenção, não vai entregar, vai ficar postando em vão. Mas entende que não são todos os teus posts que vão dar bom. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Principalmente se você tá começando. Se você pegar vídeos de grandes influencers, pega a conta lá de um grande influencer e vai olhando e analisando as postagens deles. Às vezes tem postagens que tem, sei lá, milhões e outras que nem tanto. Então, vai olhando para você ver. Não queira você, mero mortal, ter todos os teus igual. Não vai dar igual, tá, gente? Não vai acontecer isso. A probabilidade é ínfima de acontecer isso. E aí a gente tem que pensar e se comparar com a maioria e não com a exceção. O que eu vejo aqui dentro das redes sociais é a galera se comparando com as exceções. Exceções, não é o normal, tá? O normal é sofrido, o normal é batalhado, o normal é a gente postar várias vezes e dificilmente performar. Vai demorar, mas a questão é o resultado que você vai ter em vendas, o resultado que você tá atingindo, entende? É nisso que você tem que focar. Vai conseguir metrificar isso aos poucos. E aí que é muito importante também, tá, gente? Tá começando a postar, coloca numa tabela quantos seguidores eu comecei, mede quantos posts eu tô colocando por semana, qual tá sendo o meu alcance, qual público eu tô atingindo. Mediu nesse mês? Ok. Mês seguinte, vai medindo, e vai medindo, e vai medindo. Por quê? Porque assim você consegue acompanhar, entender que você está crescendo, entender quais conteúdos estão performando melhor ou pior. Tem contas que performam com carrossel, tem contas que performam com reels, tem contas que performam com um post único. Cara, depende da tua habilidade aqui dentro. Tem gente que performa super bem em vídeo, tem gente que vai ser uma meleca, gente. E é sobre isso, e tá tudo bem. Ah, eu não vou bem em vídeo. Tá tudo bem. Uma hora, tipo, ou você aprende ou você contrata alguém pra fazer o vídeo pra você. Ah, eu não consigo mexer na edição. Cara, vai fazer o que você sabe. Faz o que você consegue, o que tá dentro da tua possibilidade. Não queira tentar ficar atingindo o impossível. Agora, presta atenção que você vai ter que chamar atenção de algum jeito. Então, existem 1000 maneiras, né, de você fazer isso. Ter uma frequência, ter uma constância e a qualidade do conteúdo, que aí você consegue chamar a atenção para aquilo que você quer, entende? Porque às vezes a pessoa aqui, eu vejo muita gente, mas a conta tem várias visualizações e tal, mas não gera venda. Não gera venda por quê? Porque a intencionalidade não funciona. Aquilo que está comunicando não é aquilo que está viralizando. Não adianta você viralizar. Eu tenho uma cliente que ela viralizou. Ela é uma educadora financeira e ela viralizou, o post dela foi para mais de 1 milhão de seguidores. Um post, a gente tirou, tá? Foi de 1 milhão de seguidores, não, desculpa, 1 milhão de visualizações, mas a gente tirou o post, por quê? Porque era um post de gatinho fofo, que não comunicava nada com nada. A gente fez ali, era para ser um meme, tá? Uma coisa que é legal, engaja, mas não para viralizar. E ela viralizou com aquilo. Por que aquilo é ruim? Porque traz um monte de seguidores que não são interessantes para a conta dela. Então não adianta nada. Vendeu com aquilo? Não vendeu. Aí depois ela viralizou um outro post dela que ela falava que ela estava lá conversando, mostrando os resultados da cliente dela, e aquele post, explodiu também, 1 milhão de visualizações. E aquele sim, aquele a gente conseguiu vendas, a gente conseguiu fazer o que queria. Por quê? Porque comunicava. Por que o do gatinho não funcionou? Porque não comunicava, não era a nossa intenção.
né? A intenção era a gente obter um engajamento, mas a gente não estava esperando que viralizasse. Então é isso que eu tô falando. Não adianta o algoritmo entregar, né? Não adianta o algoritmo entregar e aquele conteúdo não ter qualidade para poder vender, entende? Senão você não vai conseguir performar. Então, tô viralizando. E tá vendendo? Porque essa é a questão. E tá vendendo? Porque o que importa é o resultado. Quando você for montar lá a tua tabela, você vai colocar, tipo, quanto foi o faturamento daquele mês. Tu tem que ir acompanhando junto com o faturamento. Tá adiantando? Estão vindo pessoas por dentro da rede social. E como é que eu meço isso? Perguntando. Você vai perguntar para a pessoa onde você nos localizou. Você nunca respondeu nada, nenhuma pesquisa assim, que perguntou da onde você reconheceu, da onde você conheceu a marca? Já respondeu, né? Já respondeu. E por que as pessoas perguntam isso? Porque elas querem ter uma medida. Uma medida de quantas pessoas estão vindo do Instagram, quantas vieram do site, quantas vieram por indicação. Por quê? Porque eu vou melhorando os canais do Instagram, o site, indicação. Eu faço campanhas de indicação. Eu sei que a maioria dos meus clientes vem de indicação. Então, o que eu faço? Faço campanha de indicação. E eu faço aqui também. Eu faço assim, estamos com uma campanha de indicação. Vou colocar o conteúdo tal, e lembra a intencionalidade? Eu quero falar sobre a campanha de indicação. Eu vou colocar um conteúdo e daí eu vou falar sobre a campanha de indicação. Deu para pegar, gente? Conseguiram pegar? Então, é bem sobre isso, tá? Você sempre vai estar buscando esses pontos para que você possa ter uma performance melhor aqui dentro. E lembra do que eu falei lá no começo. Nem todo mundo precisa de performance exatamente aqui dentro. Não é todo mundo que precisa viralizar aqui dentro. Não é todo mundo. Às vezes você tem um negócio local aí e tá querendo viralizar e eu gostaria muito de poder entender para quê. Se o teu foco é só vender e você tem um negócio local e você nem entrega para o Brasil inteiro. Então, presta atenção nisso. Entende o teu negócio. O marketing, aqui, gente, o post é a pontinha do iceberg lá. O resto é o que importa. De verdade. Então, é isso que você tem que cuidar, da tua base inteira. Então, qual é a estrutura de negócio? Como é meu modelo de negócio? O que eu quero comunicar dentro da rede social? O que eu preciso comunicar? Quanto de venda ou de conteúdo eu tenho que fazer? Como que eu vou equilibrar? Como que eu vou temperar esse babado aqui? Como que vai ser esse tempero? Vai ser de acordo com o teu calendário. E você só consegue montar um calendário se você entender do teu planejamento anual. Qual mês eu tenho de sazonalidade, qual mês eu não tenho de sazonalidade, o que é que tá acontecendo, essas coisas assim. Aí tem algumas questões, né? Eu até marquei aqui, né? Pessoa que tem vergonha de aparecer. Eu consigo comunicar sem mostrar o rosto. Gente, consegue? Eu tô falando de comunicar, eu não acabei de falar que cada um tem um formato, que tem pessoas que performam melhor fazendo vídeo, tem pessoas que performam melhor fazendo carrossel, tem pessoas que performam melhor com post único, com foto. Então, assim, dá pra aparecer, dá pra comunicar sem aparecer? Dá pra comunicar sem aparecer, tá? Dá pra comunicar sem aparecer. E hoje vocês têm IA, né, gente? IA, que ajuda horrores, né? Outra coisa, o que é mais importante, o que eu digo ou como eu digo? As duas coisas, gente. Como e o que? Você tem que ter, lembra a humanização? Tem que ser você. Aparece lá com você, tá? Então, é isso. Outra coisa, e muito importante. Aí, vamos supor que você comunicou, fez post, teu post funcionou, tal. E aí, você esqueceu o teu Instagram, você não olha os comentários, você não olha o teu direct, você não vê as tuas mensagens, não responde. Não responde, não vende. Pega essa. Não responde, não vende, gente. Lembra? Uma troca, um telefone. Se você deixar a pessoa no telefone sem resposta, o que ela faz? Ela desliga. Ela desliga, não é isso? É isso. Então, postou... olha lá, tipo, não custa uma vez por dia, 2 vezes por dia, olha lá. Teve interação,
dá um likezinho, conversa, interage com aquelas pessoas. Gente, tem gente que eu vejo aqui, ó, eu acompanho, eu tenho amigos que são influencers, que eles têm milhares de seguidores, e aí eles respondem, eu juro pra vocês, gente, tem muita gente muito grande dentro das plataformas digitais que eles mesmo respondem mesmo. Posso falar aqui uma meia dúzia de pessoas que tem mais de 100 mil, 200 mil, 700 mil seguidores, e eu conheço, juro pra vocês, e eles respondem. Respondem todo mundo que interage, eles respondem os comentários, eles respondem no direct, respondem, tá? Então, assim, se aquelas pessoas que estão lá com 700, com tantos mil seguidores respondem, quem somos nós para não fazer? Então, presta atenção nisso, tá? Responde, interage, e é uma das coisas que também vai te ajudar a performar. Gente, por hoje era isso. Na quinta-feira que vem tem mais, e eu espero vocês por aqui, quinta que vem, às 8 horas, beleza? Até mais, beijocas a todos!